Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Substantivo Coletivo. Meu nome é Pablo. E meu nome é Sérgio. E vocês estão no Vídeo especial de aniversário! Dia 29 de janeiro, e se absolutamente tudo der certo, esse dia é hoje. É o nosso aniversário de 1 ano desde que lançamos nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Só que no nosso aniversário, quem ganha o presente são vocês. Convidamos os maiores nomes da esquerda radical no YouTube para responder uma pergunta nossa. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Nosso primeiro participante é um dos membros fundadores do canal, que fica por trás das cortinas. Guilherme Nunes é um doutorando em História e está sempre nos ajudando na roteirização, impedindo que a gente fale groselha histórica. Ele também é meu primo, como vocês podem perceber. Guilherme, o mundo está presenciando ondas de ascensão da direita e até da ultradireita. Esse movimento já aconteceu antes com o fascismo na Itália, nazismo na Alemanha e ditaduras militares na América Latina, por exemplo. Você enxerga alguma semelhança da maneira que isso ocorreu no século XX com o que está ocorrendo agora? E existe alguma lição do passado que pode nos ajudar a superar esse momento? Olá, eu sou o Guilherme, sou colaborador do canal também. Vocês devem conhecer o Pablo e o Sérgio, imagino, que apresentam. E eu ajudo com o roteiro, né? A gente sempre, um dos três vem com algum roteiro meio pronto e os outros dois vão palpitando. Acho que a maioria dos roteiros é do Pablo e do Sérgio mesmo, eu acabo mais contribuindo, sugerindo coisas. E eventualmente alguns dos roteiros dos vídeos fui eu que fiz também. E então é isso, talvez vocês conheçam as minhas ideias, mas agora estão conhecendo quem eu sou. Bom, talvez seja mais fácil começar falando pelas diferenças, assim, a gente tem um elemento relativamente novo da diplomacia imperialista, que são as guerras híbridas, né? Já tem alguns estudos sobre isso, enfim. Esses movimentos que surgem de descontentamentos, que são quase sempre legítimos, enfim, de populações de uma determinada região, e que quase sempre terminam com a ascensão de governos de direita ou de ultradireita, algum alinhamento automático aos Estados Unidos, enfim. Um pouco que explica isso, eu acho que são as organizações, os militantes que são treinados, enfim, os think tanks, né, que são preparados para se aproveitar desse tipo de oportunidade. Vejam o nosso vídeo sobre think tanks, talvez tenha um link aqui ou aqui, não sei, nunca fiz isso antes, que pode dar uma ajudada a compreender. Esses movimentos são sempre insuflados e tomam forma assim mais concreta a partir do uso da internet como forma de organização, enfim. Mas o que eu acho que é radicalmente novo agora é o uso da internet para disseminação de fake news, né? Enfim, também temos um vídeo sobre isso, para interferir decisivamente na realidade, em processos políticos, na criação de consensos na sociedade, né? Pensando um pouco na história de semelhanças também, isso não é necessariamente algo novo. Na pergunta fala um pouco de ditadura na América Latina, a gente teve aqui no Brasil nos anos 60 a criação por parte do empresariado nacional e estadunidense e da embaixada estadunidense, o complexo IPES e IBADES, né? IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que eram organizações, produziam material, propaganda, documentários de conteúdo anticomunista, ou enfim, contra o que eles achavam e o que eles diziam que era o comunismo, que comprava espaços em jornal, que comprava colunistas de jornal, que comprava políticos para aprovar leis que favorecessem, e que a partir de 63 se concentraram fundamentalmente em desestabilizar o governo João Goulart, que para eles era um governo comunista, ou enfim, que poderia se tornar comunista. Então a ideia de influenciar a opinião pública a partir de afirmações falsas não é algo necessariamente novo. Só que a questão da internet hoje é o que a gente nunca viu, porque eles podem fazer isso que eles sempre fizeram, só que agora eles sabem quem nós somos, que ambientes nós frequentamos, quem são os nossos amigos, que tipo de comida a gente come, e eles conseguem fazer uma fake news sob medida, a fake news que melhor vai combinar com a gente. E isso é muito assustador. E isso é uma novidade. Então, assim, sempre que a gente pensa se é igual, se não é, tem alguns aspectos, especialmente do ponto de vista tecnológico,
que, a meu ver, transformam o bicho atual com um potencial até mais assustador do que de outrora. As eleições do Trump e do Bolsonaro, por exemplo, até agora foram o auge disso, né? Quer dizer, aparelhos, disparo em massa de mensagens, criação de blogs, de sites, de notícias falsas para influenciar diretamente na eleição. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui. E durante o governo de ambos, mas me parece que especialmente no caso brasileiro, a gente tem essas estruturas, essas ferramentas ainda funcionando a todo vapor, né? A base do funcionamento desses governos é a mentira em massa. E isso eu acho que é algo que a gente ainda não tinha visto. Agora, há também algumas semelhanças, né? A ascensão do nazifascismo nos anos 30, ou pelo menos da maneira como foi, só foi possível, em grande medida, pela crise de 29, que degradou, enfim, as condições de vida, as condições materiais das classes médias e populares, sobretudo, né, a crise da Bolsa de 29, derrete as economias estadunidenses também, mas aqui o caso que nos interessa são as populações centro-europeias, enfim, os países que há pouco mais de 10 anos antes tinham sido destruídos pelo horror da Primeira Guerra Mundial, e já vem uma nova crise que vai reduzir um pouco as perspectivas de futuro, o otimismo, enfim, as condições de vida de maneira geral dessa população, que vai despertar nessa galera, além de uma desilusão, de uma desesperança, um nacionalismo muito exacerbado, um ressentimento com o sistema, e isso é uma chave também para entender o presente, o que eles chamam, enfim, de que é o sistema, né? Como o Bolsonaro e o Trump, por exemplo, conseguem se apresentar, aparecer como outsiders, como alguém que não faz parte disso, apesar de fazerem umbilicalmente parte disso. E isso vai desencadear em xenofobia. Foi lá e foi cá. A gente vai ter também uma grande conivência das instituições, do judiciário. A gente vai ter nos anos 20, nos anos 30, o Hitler e o Mussolini, eles chegam ao poder descumprindo sucessivamente leis, a constituição dos seus respectivos países, e eles não teriam chegado onde chegaram sem a conivência das instituições parlamentares, judiciárias, por exemplo, né, e assim por diante. E isso vai fazer com que essas pessoas atingidas pela crise de 29, na sua maioria, seja empurrada para o colo do nazifascismo nos anos 30. Mussolini teve muito apoio popular, Hitler teve muito apoio popular, apesar de não ter chego a chanceler democraticamente. Ele dá um golpe para destituir o Hindenburg na Alemanha, mas o Partido Nazista foi o partido mais eleito. O Partido Nazista foi o partido mais votado das eleições alemãs de 1933. 32, 33, me fugiu agora. E é um pouco isso que a gente vê agora também. De certa forma, a gente teve uma guerra e uma crise mais ou menos próximas, que eu acho que explica de novo essa mesma população se ressentir, se fechar, nacionalismo xenófobo voltar à tona, que é a crise de 2008 também nos Estados Unidos, o crash do mercado imobiliário, enfim, que vai fazer com que as economias das classes média e populares derretam, as pessoas percam suas casas, as pessoas vão morar, enfim, na rua, quem não tem para onde ir, vão morar nos seus carros, que é uma coisa muito impressionante. E claro que a guerra nunca acabou, a gente vai ter guerra colonial, guerra anticolonial em toda a África, em toda a Ásia, até os anos 80, 90. A Guerra Civil da Angola, por exemplo, só termina em 2002. Mas me parece que a Guerra da Síria é um marco importante, porque quando ela inicia, ela acelera muito, com muita intensidade, os processos de migração das pessoas que, afinal de contas, querem fugir de bombas e ir para lugares que não são bombardeados, que me parece uma lógica muito razoável. Afinal de contas, não raras vezes os países que estão bombardeando a Síria não são bombardeados. E isso faz com que muitos países e lideranças de muitos países, que até então estavam
adormecidas ou não, enfim, não tinham tanto prestígio popular, cresçam com um discurso anti-imigração, anti-imigrante, nacionalista, fechado, que vai descambar em xenofobia, e daí para o fascismo a gente não está muito longe assim. A gente pode pensar isso no caso brasileiro, por exemplo, com os haitianos, há mais ou menos uma década atrás, quando o Haiti foi destruído por um terremoto terrível. Uma série de haitianos vem para o Brasil para procurar emprego. O Brasil ali em 2010, 2011 ainda tinha uma economia muito pujante. E não é assim para trabalhar de, sei lá, advogado, e aí os advogados estão com medo de perder o seu emprego. Era para ser, enfim, profissões de alta rotatividade, de baixa instrução, porque só isso já seria muito importante para que eles pudessem mandar dinheiro, enfim, para sua família, para o pessoal que ficou no Haiti. E mesmo assim a gente teve inúmeros casos de ofensa, de racismo, de xenofobia. Pouco tempo depois a gente teve isso novamente com a questão dos médicos cubanos, por exemplo, quando eles vieram para o Brasil em 2014, 13, 14, né? Quer dizer, tiveram a audácia de atender lugares desprezados pela maioria dos médicos brasileiros e a ousadia ainda maior de serem negros, né? Então a gente tem aquela imagem muito clássica de um médico cubano desembarcando, não me lembro em qual aeroporto, uma porção de gente branca vaiando ele, né, quando chega no Brasil para trabalhar. Bom, tanto a crise de 29 quanto o nazifascismo, de certa forma, só foram superados com a Segunda Guerra Mundial, né? E eu digo de certa forma porque, por exemplo, Portugal e Espanha continuaram com regimes fascistas por 30 anos após o término da guerra. Então não é receita de bolo, né, de como sair dessa. Não era naquela época, também não é hoje. O que eu considero uma emergência, sim, é a criação de organizações antifascistas. A gente tem algumas artistas, torcidas de futebol, a gente tem, enfim, elas estão proliferando, mas ainda me parece pouco. A gente precisa que elas sejam organizações de massa, que elas tenham todos os segmentos da sociedade, inclusive membros do judiciário. Eu adoro falar mal do judiciário, mas existem quadros muito valorosos, importantes ali, que podem ajudar, porque para criminalizar o antifascismo, se a gente continuar na escalada em que a gente está, não vai precisar muito. Então isso é um ponto. E também esse trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, de divulgação, de convencimento, de debate. Aquele teu tio que agora, em janeiro de 2020, ainda defende o governo, esquece. Mas talvez aquele teu primo, o engenheiro Uber, ainda tenha salvação. Dá para conversar, a gente precisa parar de ter um pouco de pudor, de não querer se incomodar. A gente não queria se incomodar, eles é que quiseram que a gente se incomodasse. Então a gente precisa voltar a criar consensos em torno de coisas muito, muito básicas, muito simples. Sei lá, o governador metralhar as pessoas de um helicóptero não é uma boa ideia. Vamos combinar isso? Sabe assim? E aí a gente vai criando consenso em torno de coisas muito, muito banais, assim. A médio, curto prazo, enfim, eu não consigo ver nenhuma outra alternativa. De certa forma, foi um pouco isso que foi feito ali nos anos 30, 40, 50. Organizações antifascistas de massa, com ação direta, redes de solidariedade e convencimento. Eu acho que, assim, dentro do que está posto, é um pouco de uma perspectiva possível para a gente tentar sair dessa. Beleza? Abraço. Nossa próxima convidada é a Laura Sabino, que é uma estudante de História e Filosofia que criou recentemente seu canal, onde fala de política e atualidades. Lá vocês também vão encontrar ótimas entrevistas com temas muito interessantes. Laura, você fez uma entrevista com um pastor comunista no seu canal. Então, aproveitando um pouco desse conhecimento adquirido nessa conversa, sabendo que estamos num país de grande maioria cristã e que a esquerda, genericamente falando, se afastou das disputas narrativas dentro dos centros religiosos, como você acha que poderíamos modificar esse cenário para construir um futuro coletivamente melhor? Fala, substantivo coletivo. Eu precisava de passar para mandar um super abraço para esse canal que eu admiro tanto e eu acho tão importante e fundamental para a luta.
Bom, sobre a pergunta, eu acho que a questão dos evangélicos é um tema que a esquerda precisa se atentar cada vez mais. Eles são a maioria das pessoas que estão nas camadas populares e as últimas pesquisas mostraram que a maioria dos neopentecostais é composto por mulheres negras periféricas. Então, acredito que a esquerda precisa cada vez mais buscar o diálogo com essas pessoas. Eu acho que esse diálogo deve ser buscado e conquistado de várias formas, né? No meu vídeo do meu canal com o Zé Barbosa, a gente fala um pouco sobre essas formas de conseguir comunicar com esse grupo e sobre a questão da disputa narrativa a respeito de Jesus, né? Que teve um viés muito emancipatório e retomar esse Jesus histórico. Outra questão também que eu acho bem interessante da gente falar é a respeito de que os evangélicos estão muito próximos da direita hoje. Um dos principais motivos é por causa do discurso da família, né? E eu acho que a esquerda precisa se aproximar dos evangélicos, falando um pouco sobre as pautas que a gente tem para a economia. Afinal de contas, você lutar por melhorias na saúde, na educação, é uma forma, assim, de defender a família, né? Todo tipo de família. E é isso, eu tô passando super corrida, que o dia tá super cheio, mas pra dizer que eu admiro muito o canal e acho vocês muito importantes pra luta. Vida longa ao substantivo coletivo. Em seguida, o Chay, do canal Estadólogo, que é um cientista do Estado que faz importantes vídeos sobre politização do dia a dia, de forma bem didática e acessível. Chay, me parece que estamos em um movimento de crescimento de canais de esquerda radical no YouTube. Para você, qual a importância desse crescimento e o que podemos fazer para continuar fortalecendo esse movimento e tornar nosso campo político cada vez mais relevante nas disputas narrativas? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Parabéns, Sérgio, parabéns, Pablo, todos vocês do canal Substantivo Coletivo. É uma honra para a gente participar com quem também nos inspira. E já respondendo a pergunta de vocês, eu acredito que a importância mais imediata dos canais de esquerda radical é a conscientização, é a nossa conscientização. Uma vez que nós percebemos que existe uma realidade que nos é imposta e ela é construída para nos separar entre comandantes e comandados, isso nos inspira a sermos agentes de mudança dessa realidade. Então essa importância mais imediata para mim é essencial. Na nossa avaliação existe também uma importância mais macropolítica, que é dar um balizador para essa régua na disputa de narrativas. A gente não pode achar comum o discurso de conciliação de classe ser considerado como esquerda e muitas vezes esquerda radical por alguns meios de comunicação, enquanto a gente tem discurso fascista governando o país. Eu acredito então que o campo de esquerda radical deve se apresentar como tal e para efetivar o seu crescimento deve primeiro ter orgulho da sua trajetória e de seu posicionamento. Segundo, a gente fazer o que nós já estamos começando a fazer, que é fortalecer um canal, fortalecer o outro, indicar o outro. Para vocês terem ideia, com o retweet da Sabrina Fernandes, nós conseguimos 300 inscritos, que para a gente foi um número muito relevante. Então esse tipo de divulgação eu acho que é importantíssimo para a gente se fortalecer e para a gente crescer. Uma outra estratégia também para a gente crescer é a gente conhecer bem os nossos canais vizinhos, saber quais vídeos eles estão produzindo, assistir, até para a gente fazer uma variedade de produção de conteúdo, a gente não ser repetitivo. Aquelas pautas que a gente sabe que já tem um canal que falou bacana sobre ela, a gente indica. E a gente realmente tentar fazer uma diversidade de pautas para que a gente consiga ocupar o máximo de espaço e que a gente consiga crescer. Por fim, mas não menos importante, eu acho que a gente tem que conciliar e articular o trabalho de base de fato com o mundo online. Eu acho que um complementando o outro, a gente também vai conseguir enriquecer muito as plataformas de vídeo e os nossos trabalhos de base. Muito obrigado, que vocês tenham vários anos e muito sucesso no canal de vocês. Conte conosco. Na sequência, vamos falar com o Betão, que sempre interagiu nos dando apoio e divulgando nossos vídeos. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui hoje, ajudando a divulgar o canal dele também. Betão é um historiador, e no canal do Betão você vai ouvir sobre anarquismo, história e um pouco sobre filmes. Betão, sabendo que a gente vive numa sociedade onde o Estado burguês, em regra, tende a tomar suas decisões políticas e jurídicas a favor de quem tem maior poder econômico, e que essa situação está cada vez se afunilando mais contra a classe explorada, devido às medidas de austeridade do atual governo.
O que podemos fazer para nos tornarmos sujeitos mais revolucionários no nosso dia a dia, mobilizar mais pessoas na nossa luta e construir materialidade para uma verdadeira ruptura estrutural desse modelo? E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você não está no canal do Betão, você está no canal do Substantivo Coletivo e eu fui convidado para fazer parte desse vídeo aqui em comemoração de aniversário do canal. Eu adoro esse canal mesmo, eu acompanho o canal desde o começo, assim, sei lá, desde que eles tinham 200, 300 inscritos. E eu nem entendo direito como é que esses caras gostam do meu conteúdo, sendo que o conteúdo deles é muito melhor que o meu, mas que bom que eles gostam de mim e que bom que eu posso estar aqui participando disso. Como eles já devem ter feito uma apresentação de mim, do meu canal, muito melhor do que eu poderia fazer, eu já vou logo responder a questão que eles propuseram para mim. Existem duas respostas, uma filosófica e uma prática. Na questão filosófica, a gente tem que pensar que antes de mudar o mundo à nossa volta, ou convencer as pessoas de mudarem o mundo, a gente tem que mudar a nossa cabeça. O racismo, a homofobia, o machismo e o próprio capitalismo estão aqui dentro. Então, antes de revolucionar tudo, a gente tem que revolucionar a nossa cabecinha. Mas, como eu sou um crítico dos coaches e de autoajuda que normalmente respondem o que as pessoas devem fazer e quase nunca como elas podem fazer, eu vou para a parte prática, que eu acho que é como a gente pode fazer isso, como a gente pode se manter motivado na militância e permanecer nela por mais tempo. Então eu fiz um top 5 de coisas que eu acho importante para alguém que quer militar ou que já é militante. Quer continuar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que mais te incomoda no mundo que você quer mudar? Faz muita diferença militar com algo que você tem paixão. No meu caso, é educação. Então, eu sou professor, eu participo do sindicato, eu estou sempre nos protestos, eu converso com os alunos e etc. E isso faz parte da minha vida muito mais fácil, porque isso é algo que me incomoda de fato. Então, a primeira coisa eu acho é você achar o que mais te incomoda, porque aí com certeza você vai ter muito mais motivação para tentar mudar isso. 2. Procure quem pensa como você. Nem quando você consegue ser sozinho, na verdade. Então procure grupos, já militem, né, com o tema que você está querendo abordar. Evite criar novos grupos, se já existem grupos que já fazem esse trampo, para você aumentar, né, a quantidade de pessoas e a relevância desse grupo, e participar é tão importante quanto liderar, tenha isso em mente. 3. Participe fisicamente. Não vou ser eu, um pretenso YouTube, que vou diminuir a importância da militância virtual. É muito importante. Não é à toa que a gente tem aí um governo neofascista cheio de idiota, justamente porque eles perceberam cedo a importância da militância virtual. Mas revolução se faz na rua, olhando as pessoas, olhando nos olhos e etc. Então, participe de reuniões, vá em palestras, em aulas livres, em sarau, em protestos, porque com certeza isso vai te dar mais vigor revolucionário e vai fazer muita diferença para esses movimentos. 4. Milite onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda. A gente tem ouvido muito desde a eleição que é preciso retornar às bases. Na real, o que a gente tem que fazer é produzir política a partir das bases. Eu sou morador de periferia desde que eu nasci e nunca precisou de ninguém de fora da minha quebrada para dizer que minha quebrada era zoada. O que eu precisei aprender ao longo da vida era como agir politicamente. Então, se você já mora no lugar, ou já trabalha, ou já estuda no lugar, é muito mais fácil fazer política a partir daí e convencer as pessoas em volta de você, porque elas já te conhecem, porque você conhece o problema que elas enfrentam. Então, tente sempre militar onde você vive, trabalha ou estuda. 5. Não deixe de participar de algo ou de falar a alguém porque você discorda de uma coisinha. Obviamente que há coisas que são inegociáveis, claro, mas o que a gente mais vê são pessoas que se anulam, ou como está na moda agora, se cancelam por uma discordância pequena. O sectarismo, ele é algo que às vezes é bom. Como anarquista eu posso dizer isso, mas sectarismo sempre não é bom. E por último, não se deixe abater pelas notícias, né? Não deixe os caras ganhar de WO da gente. Não vai vir notícia boa. Nós temos que criar as notícias boas que a gente quer ver por aí. Então, participe, faça, e tenho percebido muito que falta, que é alegria. As más notícias, a tristeza que algumas coisas nos dão, a gente vai ficar cada vez menos propenso a lutar. Então, acho que comemorar as pequenas vitórias e principalmente criar essas boas notícias é o que vai fazer com que a gente siga militando por muito e muito e muito tempo. Muito obrigado por ter me convidado, achei demais. Abraço. Continuando o nosso bate-papo, vamos conversar com o Samuel, do Cifra Oculta,
O Samuel é um cientista político, mestre e doutorando em sociologia, e no Cifra Oculta ele fala sobre questões criminais, penais, políticas e econômicas, sempre sob uma perspectiva de esquerda radical. Samuel, recentemente fizemos um vídeo no canal mostrando como o ano de 2019 foi ruim economicamente. Com a pior balança comercial dos últimos anos, uma volta a exportar mais matéria-prima do que industrializados, isso tudo com arroxo da classe trabalhadora e crescimento da desigualdade social. Por enquanto, essa sujeira está sendo bem maquiada pela mídia, mas uma hora a realidade bate à porta. Como você enxerga as perspectivas para esses próximos anos e se vai dar para continuar sustentando essa mentira? Salve, camaradas do Substantivo Coletivo, prezada audiência. Pois bem, a gente de fato tem um cenário econômico desolador para muitos brasileiros, cerca de 13 milhões de empregados, mais uns 13 milhões subalocados, né? Então são pessoas que têm algum tipo de trabalho, mas trabalham menos do que gostariam. É um monte de força de trabalho que está sendo desperdiçada, força de trabalho ociosa que poderia estar sendo empregada para desenvolvimento da nossa infraestrutura, para nos preparar para essa mudança climática catastrófica, enfim, um monte de serviços que nossa população precisa, né? A gente tem população sem acesso a direitos básicos, como um mínimo de saneamento básico, né? Então, assim, lugar para trabalhar não falta, mas o mercado, que é eleito como o grande alocador de recursos na nossa economia, não tem interesse de alocar essa mão de obra. Ela é melhor ociosa, com essas pessoas em uma situação bem precária, para forçar os salários para baixo, né? Então, isso inclusive foi um dos grandes motivos por trás do impeachment contra Dilma, apesar da Dilma ter tentado fazer uma concessão à elite a partir da sua reeleição, nomeando um banqueiro para gerir um ajuste fiscal que cortou direitos, seguro-desemprego, direitos de jovens, direitos de pensionistas. Já se pautava uma reforma da Previdência lá em 2015. Ainda assim, isso não foi suficiente, a nossa burguesia estava com um apetite insaciável, apunhalaram por trás um projeto que agradava, foi feito na medida para boa parte da burguesia, né? Então, se teve a Dilma no primeiro governo dela aplicando a agenda Fiesp, mesmo assim a Fiesp aderiu a uma frente única neoliberal pelo golpe. Quero, enfim, dizer que essa coisa de pensar que a realidade material vai bater a porta do brasileiro e conseguir superar as maquiagens que existem em relação ao problema econômico no Brasil hoje, eu acho que isso é um certo otimismo, sabe? Porque eu acho que a gente não deve subestimar a capacidade que a classe dominante tem de renovar a própria hegemonia, né? Então ela conta com um aparato privado de hegemonia, ou um aparelho ideológico do Estado, para usar os termos aí do Gramsci e do Althusser, que, por exemplo, o meio de comunicação de massa, a imprensa, emissores de televisão, tudo isso passa diariamente um conteúdo ideológico para justificar as medidas do governo de direita e como isso vai melhorar a situação. E enquanto não melhora, a gente estimula essa autonomia, né? Essa atomização também da sociedade quanto indivíduos empreendedores, né? Então a gente está vendo essa romantização do trabalhador precarizado nos últimos anos. Você tem essa questão aí dos aplicativos já serem os maiores empregadores no Brasil, né? Uber, Rappi, etc. A gente tem essa uberização fortíssima do trabalho que combina com essa questão do desemprego. Enquanto isso, boa parte da esquerda está com foco eleitoreiro e, enfim, pensando só nas alianças com a sua própria burguesia golpista para tentar ter viabilidade eleitoral a curto prazo, em vez de fazer um trabalho de politização a longo prazo para ver quais foram os acertos e os erros do último projeto de esquerda no governo. E que o tempo de conciliação acabou e que agora é hora da gente politizar a respeito do caráter de dominação de classe do projeto da nossa burguesia, que não está interessado em nenhum tipo de projeto reformista que aumente direitos sociais
ou melhora as condições de vida da maioria da população. Ela está interessada em aumentar seus lucros a todo custo e manter a classe trabalhadora disciplinada, né? Então, esse desperdício de força de trabalho desempregada e subalocada é útil à burguesia porque ela força os salários para baixo. E ela mantém uma disciplina no sentido de que desincentiva greves e pressões contra o poder do capital. Então as coisas estão indo muito bem. E enquanto você tem todo esse discurso único na mídia, né, porque a gente tem que entender também que o golpe de 2016 ele serve para eliminar o campo progressista de esquerda moderada do debate legítimo. Então é para ficar realmente uma polarização apenas entre o centro e a extrema-direita. Então o PT e o cirismo também está de fora disso. E aí eles podem achar que vão conseguir fazer mais concessões e mais alianças e se virar, mas isso só mostra também essa degeneração à ordem burguesa, como eles não apresentam de fato um projeto de emancipação e que seja viável numa conjuntura e numa localização geopolítica periférica, né? Então, se nossa burguesia ela não tem interesse em nenhum projeto reformista, o que a gente vai ter é golpes. Sempre que acontecer de um governo de esquerda conseguir ser eleito ao executivo, né? Então, a gente já teve a experiência do João Goulart, a gente teve essa nova experiência agora com o PT, que foi um governo assim, que o André Singer cunhou o termo de reformismo fraco, né? Que é um eufemismo para reformismo sem reforma, porque não teve reforma, teve políticas sociais de cunho social liberal, e foi, enfim, avanços para o que a gente tinha antes, mas é quase nada. Então a gente não pode contar com uma possível aliança com setores da burguesia, mesmo a mais cheirosinha aí, e que come de garfo e faca, como o Luciano Huck. Mas, enfim, eu acho que a gente não pode subestimar a capacidade da classe dominante conseguir enquadrar a questão da crise e da lentíssima retomada econômica da crise com base numa noção de herança maldita do PT e que Paulo Guedes, Henrique Meirelles antes estão tentando fazer os sacrifícios necessários para conseguir colocar a economia nos trilhos, né? Fazendo essa analogia furada entre orçamento público e orçamento doméstico. A saída, para resumir, é a gente aprimorar nossa política de comunicação sobre essas temáticas político-econômicas, mas principalmente perder esse vício eleitoreiro de curto prazista e focar numa militância de base aí, porque a transformação aí vem de médio a longo prazo. A gente tem que ter urgência, a gente tem que ter pressa, mas essa pressa tem que ser para a radicalização de uma nova hegemonia de esquerda, né? Esquerda radical. Não simplesmente vitória eleitoral cedendo nossos argumentos e nosso programa aí. Enfim, é isso, gente. Valeu aí, tamo junto. A próxima pergunta, quem vai responder é o Roju, do Dialético. O Roju é um graduando em Ciências do Estado e no Dialético você vai encontrar vídeos reflexivos sobre diversos assuntos políticos de justiça social de uma forma muito empática. Roju, nos últimos anos cresceu muito os debates sobre racismo, machismo e LGBTfobia no país e no mundo. Porém, na maioria das vezes, os debates ficam dentro de uma perspectiva liberal, sendo facilmente cooptados pelo capital, que os usa muito mais como uma forma de se valorizar do que acabar com as opressões. Então, para você, qual a importância da luta de classes no combate à estruturação desses preconceitos? Olá, aqui é o Roju, eu sou do canal Dialético. Eu gostaria de agradecer aos lindos do Substantivo Coletivo pelo convite. Esse é um dos canais que eu mais tenho gostado de acompanhar aqui no YouTube e eu espero que ainda tenha muito conteúdo bacana que vocês iam produzir pra gente seguir acompanhando aí o canal. Bom, o debate sobre as opressões ele é fundamental para a gente se localizar no século XXI mesmo. Não à toa o capitalismo ele se apropria dessa narrativa de empoderamento, só que numa perspectiva de mercado, né? E veio esvaziando totalmente o conteúdo político, principalmente que busca refletir e problematizar a raiz dos problemas.
E são questões que atravessam a vida da população todos os dias, o tempo todo. Então, primeiro, é a gente perceber que a população, a classe de trabalhadores, não é uma massa homogênea, a forma ela é heterogênea, então ela possui particularidades, ela possui gênero, ela possui orientação sexual, possui nacionalidades diversas, possui etnias, culturas, religiões, e tudo isso é afrontado com valores, tabus, preconceitos arraigados por diversos processos aí históricos e sociais que violentam essas pessoas de muitas maneiras cotidianamente. A questão central que a gente pode tentar resumir é não partir de uma perspectiva individualizante e inclusive identitária, né? Que naquela lógica ali de fragmentação e de pulverização das identidades e das pautas, acaba atacando grupos e elementos específicos, mas se esquece que na lógica do capitalismo, essas lutas elas são transversais e são apropriadas dentro da sociedade capitalista, passando a vigorar com uma outra roupagem, elas ganham uma nova dimensão, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, é que na dinâmica da exploração do trabalho, de precarização e expropriação da nossa essência, esses grupos que já passavam por processos históricos de dominação estão na base dessa exploração dentro da hegemonia capitalista. Não à toa, os negros estão mais expostos a serviços de vulnerabilidade social, mental e física. Veja a quantidade, por exemplo, de policiais militares, seguranças negros ou de peões em obras que exercem, às vezes, funções muito arriscadas, sem equipamento seguro, que são negros, né? Ou as mulheres negras que recebem os piores salários, estão nas condições mais degradantes, como as empregadas domésticas, as terceirizadas. Tem aí o caso também das travestis no campo da prostituição de maneira compulsória, por serem totalmente excluídas do mercado de trabalho formal, a quantidade de gays afeminados no telemarketing ou em setores de vendas que também estão sendo muito precarizados, os mais diversos, sempre numa tendência de legitimar segmentos sociais que possam ser submetidos a condições desumanas e de precarização. Tudo isso é apropriado no capitalismo e se torna também algo que solidifica essas relações. Então, a luta de classes, ela nos traz essa visão de totalidade e de que as lutas, elas são transversais. E a gente não pode deixar de pontuar aqui com muitas exclamações que todas essas lutas autônomas e reivindicatórias dos povos indígenas, dos negros e negras, das feministas, das populações LGBT+, como um todo e etc., também ensinam muito ao marxismo, principalmente no que tange às demandas voltadas à dignidade humana, à construção de uma sociedade ecossocialista e radicalmente libertária, emancipada, que não reproduza nenhum tipo de desigualdade, mas que exalte a diversidade e a qualidade de vida. Então, para finalizar, a questão é que não dá para pensar em luta de classes no século XXI sem colocar na ordem do dia o combate às opressões concomitantemente e enquanto parte desse processo também. Nossa próxima convidada dispensa apresentações, mas vamos fazer mesmo assim. Sabrina Fernandes é ecossocialista, doutora em sociologia, escritora do livro Sintomas Mórbidos, que eu recomendo, e também produtora do canal Tese 11. Sabrina, a gente sabe que o aquecimento global está em curso e se não mudarmos drasticamente o sistema econômico capitalista em que vivemos, as consequências serão graves, talvez até fatais para a humanidade. É possível ter esperanças de uma mudança drástica dentro desse contexto desfavorável? Nós vivemos um grande impasse neste século, que é o desenrolar de uma crise ecológica que já vem se desenvolvendo historicamente há um tempo. Um grande elemento dessa crise ecológica é justamente a questão das mudanças climáticas. Isso faz com que a gente necessite um nível de atuação muito mais articulada, muito mais global, então internacionalista também nesse sentido, e que seja urgente, porque a gente não tem muito tempo a perder. A gente não tem muito tempo para lidar com alguns detalhes das diferenças entre programas. É necessário, então, que todos aqueles que identificam no capitalismo um problema que o Marx identificava como de ruptura metabólica, veja que é necessário a gente se opor a esse sistema, para que aí a gente possa realmente fazer uma transição que seja ecológica e que tenha um fundamento realmente de transformação radical, ou seja, que seja uma transição sustentável, que não seja a gente simplesmente substituindo uma coisa por outra, mas que aí quando o lucro
começa a determinar novamente o ciclo da vida, a gente perca esse avanço. Então, em alguns dias eu acabo sendo uma pessoa um pouco pessimista em relação a isso, porque a gente realmente não está nem um pouquinho perto desse nível de articulação que a gente precisa. Mas eu acredito que há uma consciência ecológica que está realmente aumentando, e o nosso papel é pegar as pessoas que estão aí chegando nessa parte ecológica, pensando muito no consumo individual, na ação individual, e conectar essas pessoas à luta de classes, e conectar essas pessoas à solidariedade entre os povos, mas também uma solidariedade com a geração que está por vir, que vai acabar pagando o preço do tipo de produção que é hegemônica hoje na nossa sociedade. Então há um espacinho sim para a gente ter esperança, desde que a gente haja em relação a isso, desde que a gente organize essa nova consciência e leve ela para esse patamar politizado, a pensar que, olha, para a gente não mudar o clima, a gente tem que mudar o sistema. E se a gente quer mudar o sistema, a gente precisa pautar em relação ao projeto, ao caminho do ecossocialismo. E é o que eu tenho tentado fazer, e tem muita gente organizada tentando fazer isso também, e eu gosto de ver que isso está crescendo, tem uma gente curiosa sobre isso, é algo realmente para trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho do otimismo através de um otimismo da vontade. Por último, vamos chamar o Thiago Ávila, do canal Bem Vivendo. O Thiago é um socioambientalista e no canal dele fala em transformação social para um mundo livre de explorações e opressões, na construção de uma sociedade em harmonia com a natureza, propagando as ideias do bem viver. Tiago, o ano passado foi um ano de muito ressentimento por parte da esquerda. Houve uma ruptura de laços familiares e entre amigos, por conta da decepção causada pelo apoio a essa figura pitoresca que é o presidente da República. E para que essa ideologia crescente seja combatida e possamos difundir nossas ideias no amplo social, vamos precisar agregar mais gente à nossa causa. Não seria hora de uma mudança de postura na esquerda para que possamos reverter essa situação adversa? E aí, pessoal, queria primeiro fazer um salve, dar os parabéns ao Substantivo Coletivo pelo aniversário. Que massa o trabalho que vocês fazem, eu dou maior valor, principalmente porque vocês conseguem trazer debates como esses mesmo. Como não repensar nossas práticas diante do tamanho dos desafios que a gente tem pela frente? A gente está vivendo a soma de todas as crises e para superar elas a gente precisa fazer uma revolução que acabe com toda forma de exploração, todas as opressões, com a destruição do planeta e coloque no lugar dessa sociedade uma sociedade nova. Para isso, só é possível a partir da construção de uma nova maioria social. São as maiorias sociais que fazem mudanças sistêmicas no mundo. E por isso a gente precisa repensar sempre as nossas práticas. Isso é uma prática profundamente saudável. A capacidade de autocrítica, a capacidade de pensar o quanto de mentalidade servidora eu estou aplicando naquele processo, o quanto de capacidade de escuta ativa com as pessoas, de me conectar, de gerar relações de confiança com elas eu estou conseguindo, e o quanto de trabalho de formiguinha eu estou disposto a prover dentro de uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, numa estratégia que se enraize territorialmente na cidade, no campo, nas florestas. Tudo isso é fundamental e está posto à mesa para os desafios do futuro. Não tem uma construção realmente transformadora, emancipatória, que não se disponha a dialogar mais com as pessoas, a se enraizar mais, a ouvir mais as pessoas. Pensa que a falta de mentalidade servidora transformou a esquerda em vários aspectos, em pessoas arrogantes, organizações arrogantes, que se veem acima dos outros, se veem como iluminadas e não tem capacidade de colocar o seu programa mesmo a quente mesmo, para ser construído a partir das sínteses coletivas, de uma construção cotidiana que se nutra também da prática e não só da teoria. Então, em muitos aspectos, tem muita gente se repensando, se reconstruindo, reestruturando suas organizações, formulando estrategicamente uma caminhada que seja de acordo com os princípios mesmo, vivendo aquilo que se diz, sabe? Isso é fundamental. E além disso, a gente pensar mesmo, como que a gente está pensando métodos de técnicas mesmo, de escuta ativa. A gente viu no segundo turno das eleições o quanto dá certo a gente pensar realmente em se conectar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, se conectar com os problemas concretos para que a gente consiga pensar coletivamente soluções concretas para esses problemas. Isso é algo que qualquer projeto emancipatório precisa levar em conta mesmo, senão a gente fica parecendo a Igreja Católica na Idade Média, em que a pessoa estava passando fome, ia pedir na igreja e o padre falava que só se preocupava com o alimento espiritual. Se a gente não consegue pensar uma construção
que dialogue com a soma de todas as crises, com a precarização, com os bolsões de pobreza, com o aumento do exército industrial de reserva, com tudo que a gente vive, a gente não vai conseguir transformar o mundo. Então a gente repensar sempre as nossas práticas e esse trabalho de formiguinha é fundamental. Pensem que nos territórios as pessoas vivem cada dia mais uma situação de precarização. E se a gente consegue pensar soluções que dialoguem com isso, que promovam a partir da coletividade soluções auto-organizadas para isso, a gente tem muito potencial de construir um duplo poder ali que supere as condições atuais que a gente vive e consiga promover uma revolução. Isso parece uma coisa abstrata, uma coisa distante, mas ela é semeada no cotidiano com coisas simples. Creches comunitárias, cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, hortas comunitárias, projetos de bioconstrução, projetos de transição ecológica, projetos de soluções para problemas jurídicos, para problemas de saúde, para problemas de comunicação coletiva, comunitária, enfim, todas as formas que a criatividade humana é capaz de pensar para se auto-organizar e enfrentar o sistema mais cruel, mais destrutivo e mais totalizador que a humanidade já inventou, que é o capitalismo. Nós estamos cada dia mais nos expondo a nos preparar para essa grande missão histórica. É uma missão árdua, é uma missão de médio e longo prazo, mas ela é profundamente recompensadora também para quem trilha ela, porque as relações sociais são construídas e a perspectiva de uma sociedade totalmente diferente do que a gente vive hoje, ela se torna cada dia mais possível quando a gente vai caminhando dia após dia dentro de uma estratégia. Eu dou o maior valor a essa construção conjunta e eu fico muito feliz que o Substantivo Coletivo esteja promovendo esse tipo de reflexão. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo. Bom, vamos chegando ao fim e primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos os canais que aceitaram o nosso convite de participar desse vídeo colaborativo de comemoração do nosso primeiro ano. Também queremos agradecer aos inscritos, aos que comentaram e compartilharam nossos vídeos esse ano, que esperamos ser o primeiro de muitos, crescendo e profissionalizando cada vez mais nossa produção. Em uma entrevista lá em 2017, que a Sabrina Fernandes fez no canal do Tarcísio Mota, ela fala sobre a necessidade da criação de diversos outros canais de esquerda radical, cada um com seu jeitinho e sua abordagem, para que pudéssemos disputar a narrativa nessa rede e fortalecer nosso campo de atuação. Me parece que isso tenha acontecido, ou melhor, esteja acontecendo. E toda essa galera que participou aqui hoje e os outros canais que contam também com a nossa admiração são provas de que é possível sim disputar os espaços. E se a nossa narrativa é contra a perspectiva individualista propagada pela ideologia dominante, então que possamos ser cada vez mais solidários. O vídeo era esse, obrigado por ter assistido e tchau!